Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma história de gelar a alma. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem acordar sempre às 3 horas da manhã, conhecida como a hora do diabo ou a hora das bruxas? Muitos acreditam que essa é a hora da noite em que a maioria dos eventos sobrenaturais acontecem. Pode ser que a razão seja sobrenatural, mas também pode ser que o motivo para muita gente acordar a essa hora seja científico. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você já acordou às 3 da madrugada? Já acordou no meio da noite? Você vai olhar o relógio e são 3 horas da manhã. Há muitos mistérios em torno da considerada hora do diabo. E é exatamente sobre isso que vamos falar a partir de agora. Fique sabendo que, segundo a ciência, o ato de acordar no meio da noite é muito comum. A maioria das pessoas acorda várias vezes à noite, sem nem perceber, porque volta a dormir rapidamente. E se isso acontece com você, pode ser por vários motivos, que incluem ciclos de sono mais leves, estresse ou por causa das condições de saúde que não foram identificadas. Seus despertares às 3 da manhã pode ocorrer com pouca frequência. Pode ser que não seja nada sério. Contudo, se isso acontece muito, pode ser um sinal de insônia. Alterar seus hábitos de sono, reduzir o estresse, consultar seu médico sobre fatores que podem causar distúrbios do sono, podem ajudá-lo a evitar o problema. O fato é que o sono noturno envolve vários ciclos. É comum acordar várias vezes à noite durante esses ciclos, embora a maioria das vezes você volte a dormir logo depois. E esses ciclos ocorrem entre as 7 e as 9 horas do sono, que os adultos normalmente precisam dormir. Entre os ciclos do sono, temos o seguinte: uma transição da vigília para o sono leve, o profundo e o REM, que é a fase na qual ocorrem os sonhos mais vívidos. Tudo depende de cada ciclo. Às vezes, você tem ciclos de sono profundo, mais longos no início da noite, e ciclos de sono REM mais longos, à medida que a manhã se aproxima. Além disso, outros problemas como estresse, ansiedade, insônia, podem fazer com que você acorde às 3 horas da manhã. Já para o pesquisador Greg Murray, por volta das 3 horas da manhã, o sistema neurobiológico atinge um novo momento de descanso e começa a se preparar para acordar. A temperatura corporal sobe, a produção de melatonina, o hormônio do sono, começa a cair e os níveis de cortisol, substância responsável pelo estresse, sobem. Maurai explica que se a noite de sono está funcionando bem, a pessoa não percebe essas mudanças de preparação do nosso corpo para acordar. Porém, com o estresse do dia a dia e as preocupações, é possível que o cérebro fique completamente alerta. De fato, muitos acordam em vários estágios ao longo da noite, mas há algo entre 3 e 4 horas da manhã que nos faz ficar acordados. A segunda metade da noite é mais composta por sono leve do que a primeira. Porém, Maurai também salienta que há outras razões pelas quais as pessoas acordam às 3 da manhã, como insônia, apneia do sono, medicamentos e condições como depressão, síndrome das pernas inquietas e refluxo. Tudo isso também pode interferir nos padrões de sono. Resumidamente, pode ser que a explicação científica de Greg Murray faça sentido, mas no geral, se você já acordou várias vezes, sempre às 3 horas da manhã, pode ser que isso seja apenas uma coincidência. Isso é o que diz a ciência. Só que existem algumas teorias que dizem que essa
é a hora do diabo. Uma das explicações é muito clara. Essa é a hora oposta à morte de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi colocado na cruz às 9 horas da manhã e a escuridão cobriu a terra do meio-dia até a morte do Filho de Deus, às 3 horas da tarde. Portanto, 3 horas da manhã é um sinal significativo do diabo e das identidades das trevas, a hora ideal para zombar de Jesus Cristo, assim como quando uma cruz é virada de cabeça para baixo. O número 3 também é considerado um número sagrado dentro do cristianismo, pois há vários momentos da vida de Jesus que envolvem esse número, como o momento de sua morte, quando no Calvário havia 3 homens crucificados, Jesus e 2 ladrões em 3 cruzes, assim como a Santíssima Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pode ser apenas o problema de saúde, como foi citado anteriormente. Mas se você acorda às 3 da manhã, com muita frequência, pode ser que tenha sido o diabo que te acordou ao fazer uma visita. Há também a lenda da Hora das Bruxas, termo que aparentemente foi cunhado pelo Papa Pio IV em 1560. Nessa época, já havia surgido a tendência da caça às bruxas, que acontecia quando as pessoas não conseguiam entender por que as doenças eram tão comuns e decidiram culpar a prática da feitiçaria. Isso provocou pânico entre as pessoas, que entregavam às autoridades os indivíduos que supostamente praticavam a arte das trevas. Reza a lenda que a bruxaria era praticada principalmente durante a Hora das Bruxas, que é às 3 da manhã, pois nessa hora os poderes ficavam mais fortes. Durante os séculos 16 a 18, mais de 60 mil pessoas foram executadas acusadas de serem bruxas, geralmente sendo queimadas na fogueira, enforcadas ou decapitadas. As pessoas tinham tanto medo de bruxaria que, em algum momento do século XVI, os líderes da Igreja Católica ficaram preocupados com as más ações que provavelmente aconteciam tarde da noite e instituíram uma espécie de toque de recolher entre as 3 e as 4 horas da manhã. O objetivo era deter os esforços do diabo e a prática da feitiçaria. Pode ser que esse toque de recolher tenha ajudado na associação entre feitiçaria, espíritos malignos e a hora das 3 da manhã. Existe outra teoria que diz que, de acordo com as práticas da igreja cristã primitiva, certos tipos de orações eram recitados em diferentes momentos do dia. Como resultado, as orações litúrgicas, que são orações que devem ser recitadas publicamente ao povo, foram declamadas em 7 horas específicas do dia, começando com a oração matinal ao nascer do sol. Durante as horas noturnas, quando as pessoas dormiam, a igreja realizava vigílias de oração, em vez de orações litúrgicas. Por causa dessa pausa na oração litúrgica, é que muitos suspeitam que a presença de demônios e atividades sobrenaturais são intensificadas no meio da noite, o horário que tinha ausência da palavra de Deus. Uma outra crença diz que a vida comum e a vida após a morte são 2 lados do mesmo mundo, separados apenas por um véu. Dizem que esse véu se torna mais fino e mais transparente nas primeiras horas do dia, por volta das 3 da manhã. Por causa desse afinamento do véu entre essas vidas, os espíritos dos falecidos podem viajar de volta ao reino dos vivos temporariamente. Alguns acreditam que é por isso que as pessoas são mais propensas a serem acordadas pela sensação de alguém estar perto delas, ou sendo observadas no meio da noite. Outros ainda acreditam
que os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo, mas é provável que só percebemos a sua presença do silêncio das 3 da manhã. O curioso é que essa mesma história das 3 horas da manhã está presente em várias lendas. Existe inclusive uma lenda urbana do Novo México conhecido como La Mala Hora, ou a Hora Ruim. A lenda diz que às 3 da manhã, um espírito maligno aparece para assombrar viajantes solitários à noite. Ela tem a aparência de uma velha com cara de demônio, e se você tiver o azar de conhecê-la, dizem que um ente querido seu morrerá em poucos dias. Existe algo muito estranho que acontece às 3 horas da manhã. Caso contrário, não existiriam tantas histórias e lendas envolvendo essa hora da noite. Pode ser que simplesmente as forças sobrenaturais do mal se tornem muito mais poderosas durante a noite, quando o mundo está quieto e os espíritos malignos podem espreitar as pessoas adormecidas e vulneráveis. Ou pode ser que tudo isso não passe de uma lenda para assustar as pessoas que sofrem de insônia. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acredita mais nas versões das lendas ou na versão da ciência? Será que realmente existe algo sobrenatural que acontece às 3 horas da manhã? Espero seus comentários aqui no nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.